Fala, gente, meu nome é Flávio e hoje eu estou aqui para falar com vocês e desmontar a minha estante. Esse que foi um cenário dos últimos vídeos, já tem tempo, acho que já tem quase um ano que eu tô gravando assim. Quase um ano nesse cenário aqui. E agora a gente vai se desfazer dele. E enquanto eu desfaço, eu vou conversar um pouco a respeito dos livros. Hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje na quarta-feira, normalmente eu gravo na segunda de manhã, ou no sábado, domingo, enfim. Então, a minha semana teve algumas reflexões, embora seja quarta-feira, mas vai ser mais a respeito dos livros, porque na próxima casa em que eu irei morar, eu vou demorar a montar a minha estante, porque eu vou precisar usar essa estante para outros fins, né? Mas é isso, então esse aqui é um vídeo para quando você não tiver nada para fazer, provavelmente vai ser um vídeo longo, e simbora desmontar essa estante e conversar um pouquinho a respeito de livros, vidas e afins. Bom, eu comecei essa estante, eu acredito que foi por meados de junho ou julho, sempre foi um sonho ter uma estante de livros, só que durante algum tempo da minha vida, eu embarquei numa ideia do minimalismo e vendi os meus livros, mas eu também, na época, precisava um pouco do dinheiro. Então, eu tinha alguns livros já, vendi e depois de um tempo, eu comecei a adquirir novos livros. Porque eu acredito que os livros eles foram feitos para serem lidos, né? E não para ficar em estantes. Mas também o meu lado criança, que sempre quis ter uma estante, falou mais alto e falou: tudo bem se você quiser ter esses livros aqui na estante. E, enfim, esse foi um desabafo aí. As minhas leituras atuais eu já falei com vocês. Eu tô lendo Dostoiévski, Gente Pobre, Meditações de Marco Aurélio, e tô vendo em um PDF que eu achei pirateado na internet, que é Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Só que agora, gente, a gente critica, mas a gente também tem que parabenizar quando alguém faz alguma coisa boa. Nesse caso, o governo e o MEC. O MEC agora disponibilizou livros gratuitos pra gente, você acredita? É só você ir lá na sua loja de aplicativos do celular que você estiver assistindo, ou tablet, enfim, e pesquisar por Mac Livros. E lá tem ótimos livros. Eu descobri isso hoje e já estou espalhando por aí. Bom, enfim, vamos começar por esses livros aqui de baixo. Aqui não tem muitos livros que são meus. Aqui tem alguns livros que são da minha mãe, galera. Mas vamos lá. Ai. A caixinha já está aqui do lado para eu guardar esses livros. Tem muitos livros aqui que eu não li. Eu comecei a comprar os livros novamente com George Orwell, com o box do George Orwell. George Orwell, que tá aqui, vou mostrar para vocês. Esses daqui eu comprei na livraria cristã. Esse box é um box com 2, 4, 6 livros. Eu só tô com 5, que eu emprestei um e a pessoa não me devolveu. Provavelmente não vai me devolver, embora já tenha cobrado. Mas é isso, né? E foi aqui que eu comecei novamente a comprar os livros, de fato. Eu gosto muito do Orwell, sempre gostei. Quando eu comecei a ler ele, eu não quis começar a ler pelo mais hypado, que é 1984. Foi o meu último livro dele que eu li. O primeiro que eu li foi Um Pouco de Ar, por Favor, que tá aqui. Esse aqui, que o Costelinha, ele nunca foi de comer os meus livros ou coisas assim. Só que nesse dia ele tava empirraçado. Aí ele comeu. Deu uma comidinha no livro. Cara, o que falar de Um Pouco de Ar, por Favor? Eu li na época da pandemia. E esse Um Pouco de Ar, por Favor, na época eu lembro que eu fiz uma analogia. Aqui retrata um pouco sobre a guerra que estava passando e como que ele gostaria de respirar um ar puro. E o protagonista, vai até a cidade natal dele e ele tem toda uma nostalgia. E na pandemia eu me sentia assim, né? Porque a gente queria respirar, mas a gente não podia.
E tinha aquela sensação nostálgica de como que as coisas eram antes. E, assim, o nostalgismo tá prevalecendo até hoje, né? Eu não vou comentar sobre todos os livros, porque infelizmente não tem como, né? Senão o vídeo vai ficar mais de 1 hora aqui. Mas aí, os outros é A Filha do Reverendo, A Flor da Inglaterra, alguns ensaios. E, cara, o aclamado 1984, que... Bom, o que falar desse livro, né? É uma distopia que a gente percebe muito das coisas que acontecem aqui na sociedade atual. Um que eu também indico muito, que eu emprestei para outra pessoa e provavelmente não vai me devolver nunca mais, que é Fahrenheit 451, que também é uma distopia atualizadíssima. Enfim, estava à frente do seu tempo. E se você quiser ler, tem no aplicativo Skillow, só que você tem que comprar através das nozes. Então provavelmente você vai ter que ler algum outro livro, adquirir nozes e comprar esse que eu te falei, Fahrenheit 451. Porém, ele é baratinho, 150 nozes. Vale a pena, vale a pena, juro. Deixa eu abrir essa caixa. E o último do Warren que eu li foi esse daqui, Porque Escrevo. E eu quero comprar dele umas cartas que ele escreviam para alguém. Eu já olhei no site e quero muito. Eu tenho alguns livros ganhados, inclusive. Eu tenho esse aqui, O Maior Poder do Mundo, é meio que coaching, né, galera? Mas, pô, na época que eu li foi em 2021. Eu gostei bastante. Na verdade, esse livro era para eu ter devolvido ele. Mas a pessoa não me cobrou. Eu acredito que foi um presente meio que disfarçado. Ou eu só tô falando isso mesmo. E esse daqui eu ganhei de uma grande amiga, que é Os 13 Porquês. Eu vi essa série em 2017, inclusive eu vi aquela cena pesadíssima da banheira, né? E que agora eles retiraram, já tem um tempo que eles retiraram. E o livro não aborda uma morte na banheira, aborda uma outra morte bem mais leve ao meu ponto de vista do que aquela cena. Realmente eles pesaram muito a mão e eu senti muita agonia quando eu assisti. E quando eu assisti aquela série, eu assisti quando foi em 2017, eu tinha 16 anos. Então, foi muito pesado. É isso. Bom, aqui tem alguns que são católicos, não, que falam sobre Deus, né? Que é o Grande Conflito e os 10 Mandamentos, só que esses são da minha mãe. Gostaria de ler o Grande Conflito, que fala sobre o Apocalipse, né? Acho legal, sério mesmo, esses dois. Vamos lá. Esse daqui é um brasileiro. Pode me beijar se quiser. Conta a história de um menino do interior e eu acho que algumas peripécias. Faz muito tempo que eu li esse livro. Ele é infanto-juvenil e assim, eu gostei muito. Super recomendo para crianças, né? A minha mãe, ela tem alguns do Augusto Cury. E eu gosto eu gosto muito de psicologia. Então eu já li esses do Augusto Cury, mas já tem um tempão. Então, esqueci muita coisa. O que eu li foi A Fascinante Construção do Eu. Acho que eu li por volta de 2019, 2018. Esse aqui eu li em 2023, Ansiedade, o Mal do Século. E esse daqui, se eu tiver lido também, foi por volta de 2019, 2018, que foi a Revolucione Sua Qualidade de Vida, Navegando na Água das Emoções. Provavelmente eu devo ter lido porque eu gosto muito desse tema de psicologia. E O Poder da Paciência, não sei se eu li, mas devo ter lido também. Esses são da minha mãe. Só que, enfim, fica na minha estante e eu gosto muito de ler. E a minha mãe não lê, não. Ela tenta ler, mas ela não consegue. Nessa mesma época, eu comprei 2 livros. Vamos lá. Cara,
Eu sempre gostei muito de livro cultismo, gente. Sério, não tem nada... Hoje em dia eu tenho algumas coisas contra, sim, mas eu acredito que todo livro pode te ofertar algo. Cabe a você estabelecer filtros. O que você vai filtrar daquilo dali, né? Então eu comprei esse Posso Fazer Você Feliz, ali por volta de 2019. E esse aqui também, O Homem Ideal. Só que assim, tem coisas aqui que são interessantes. O livro, na realidade, é tipo como se comportar para conquistar uma mulher. Mas assim, não vem ao caso agora, né? Mas tem alguns aspectos interessantes, velho. Juro pra você. Não em relação à conquista, mas em relação a construir bons hábitos, sabe? Essas coisas assim. Ter visão a longo prazo. Então, assim, é só você filtrar que talvez vai te beneficiar de alguma certa forma, mas não leia com intenção de ai, quero ler pra ser um homem perfeito e conquistar alguém. Leia pra você... Na realidade, não leia. Mas se você quiser ler, não leia com esse pensamento, não. Eu era imaturo na época, então eu li com esse pensamento, mas hoje em dia eu tenho uma outra maturidade, uma outra visão de vida. E eu não leria esse livro dessa forma e, na realidade, eu nem compraria ele. Mas ele tá aqui e eu ainda tô na dúvida se eu passo ele pra frente ou se eu vou manter ele na minha estante. Cara, esse daqui eu comprei em 2024, Tríade do Poder. Tenho arrependimento? Tenho. Tirei algumas coisas boas? Tirei. Mas, na verdade, isso aqui foi uma palestra que eu fui. Eu não tinha nada para fazer no dia, eu falei, vou na palestra. Eu achei que era uma palestra ao vivo, era uma palestra gravada dentro de um galpão. E ele usou técnicas de persuasão para eu poder comprar esse livro. Só que na hora eu não me toquei que estava usando técnica de persuasão para eu comprar o livro. E eu comprei. Então a palestra era gratuita, por isso que eu fui, que eu não pagaria. Mas paguei por livro, ou seja, a palestra não foi gratuita. E ele ainda queria vender um curso, queria vender um outro livro, e assim, cara, preço absurdo. Esse daqui foi 70 conto. E tenho arrependimento, se eu não iria hoje. Na realidade, a única coisa de proveitosa que eu tirei nisso aqui é sobre o como... ele tem uma filosofia por trás, tipo assim, de como e porquê. Não sei explicar, mas isso pra mim foi proveitoso. Cara, eu comprei esse aqui do Thiago Nigro, e eu acho que eu li em 2023 ou 2022. Eu comprei, na época eu tava lendo coisas como O Homem Mais Rico da Babilônia, e um outro que eu tô lá na minha cabeceira, que é... Esqueci agora. Razões da Prosperidade? Não. Mente Milionária, alguma coisa assim. E esses dois eu gostei muito. Agora, do Thiago Nigro, eu não gostei muito. Não me... Enfim, eu acompanho às vezes o canal, dou uma acompanhada, mas eu não gostei do livro e é assim, acontece, né? Cara, nessa mesma época que eu tava lendo esses, eu li O Príncipe. Confesso que eu não entendi muitas bulhufas, entendi uma coisa ou outra. Pretendo reler ele um dia. Aqui nós temos O Lado Bom da Vida. Eu li esse livro aqui, eu acho que... tem tempo. 2016, 2015, 14, por aí. Eu vendi ele na minha remessa de quando eu tava precisando de dinheiro, tava consumindo sobre minimalismo. Só que aí um dia surgiu uma promoção na internet muito da hora, de livro usado, ele é usado. Aí eu falei, acho que eu comprei por R$10, livro usado e em perfeitas condições. Falei, vou comprar para um dia eu reler, porque eu gostei da história e gostei do filme também. Então é isso.
Comprei esse daqui e li em 2023, que é a Lolita. Comprei ele por influência da minha cantora linda, maravilhosa, Lana Del Rey. E assim, cara, eu também vi um filme mais antigo, um filme intermediário de Lolita. E o livro até que é bom. O livro até que é bom. Mas tem alguns trechos em francês, de frases soltas assim, que na época eu não tava entendendo, não entendia muito francês e não procurei tradução, só li. Enfim, eu pretendo reler esse livro de novo, porque considero ele bom, mas eu acho que eu não li corretamente, sabe? Preciso ler ele de novo. Esse daqui eu li em 2024, Só é para Todos, né, que conta, ganhou um prêmio legal, que foi Pulitzer de literatura. Fala um pouco sobre a temática de racismo. Gostei muito e pretendo reler também um dia. Esse daqui eu comprei de Oscar Wilde, li em 2023, livro fino. Não tem muito o que falar sobre. Caramba, eu tenho que dar uma limpadinha neles. Esse daqui é uma saga, cara. Uma saga boa. A saga é A Maldição do Tigre. Aqui foi quando eu me aproximei novamente da literatura. Eu comecei a ler livros através de gibis da Turma da Mônica, inclusive sinto muita falta porque não vejo mais gibis da Turma da Mônica em bancas de jornais, que hoje em dia praticamente nem existe. Eu comprava muito e foi assim que eu aprendi a ler. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ler Monteiro Lobato com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E eu gostava muito, pegava alguns livros emprestados na escola e fenomenal. Aí eu perdi um pouco da paixão de ler e depois só fui recuperar essa paixão de novo em 2014, quando eu comprei esse livro aqui, pedia para minha avó comprar para mim, e eu lembro que ele custou R$ 20, e agora um box completo deles está saindo R$ 250 na Amazon. Você tá vendo a discrepância de valores? É inacreditável. E eu comecei a ler o terceiro livro, e foi comprado numa revista. Inclusive, foi esse box aqui que eu achei uma promoção em barato na internet, comprei junto com O Lado Bom da Vida. Mas, enfim, aí eu comprei um outro desse e eu preciso doar ou vender, mas esse daqui é o original, que a minha avó comprou pra mim. Eu li ele, terminei de ler ele no dia 31/3/2014. E é isso, eu li ele em pouquíssimos dias, porque eu achei a história muito boa. E olha que eu nem comecei do primeiro. Aí esse ano ano passado eu li o primeiro. Aí esse ano eu li o segundo, que é O Resgate do Tigre. E depois eu vou reler A Maldição do Tigre e ler O Destino do Tigre. E depois tem mais 2 livros desse pra eu ler. Que assim, que aí eu tenho que procurar e tenho que comprar. Esses 2 aqui, esses 3, eu ganhei na UFES. Ganhei um vale presente de R$ 50 para comprar na livraria da UFES, que é Edufis. E o único que eu li até agora foi Os Bandidos na Mesa do Café, que são crônicas, assim. Não me apeteceu muito, gostei, achei razoável. Mas assim, né? Na falta do que não ler, leria. E os outros é Filosofia Política para Iniciantes e Método e Delírio, que ainda não li, mas vou ler algum dia. Esse daqui, cara, eu ganhei de uma vizinha. Ganhei junto com outros livros que na época eu vendi, que já tem tempo que eu ganhei. Eu achei muito interessante porque ele retrata a história do autor, né? Que é um livro autobiográfico. E ele conta um pouco da dinâmica dele na cidade de Vitória. Que, assim, eu sou praticamente capixaba.
E mineiro também, né? Mas eu me senti... A história dele é muito boa, uma história muito incrível de superação. Mas assim, eu gostei tanto de ler o livro porque fala sobre uma cidade que eu estou habituada. Eu estou habituado. Enfim, é legal. Esse daqui eu ainda não li, Decisões Inteligentes, é da minha mãe. Esse daqui eu comprei em 2024, ainda não li. Comprei ele por R$20, por isso que eu comprei. Falei, um livro grande e baratinho, vou comprar. Mas parece ser muito bom. Tenho que ler. Vou dar uma leve pausa aqui para eu dar uma ajeitada aqui, ver se cabe mais livros na caixa. Vamos lá de novo. Logo em seguida que eu comprei Horror, eu comprei Jane Austen, porque eu queria saber como era a autora. Então eu comprei um box também na livraria cristã, mas agora eles não estão vendendo mais livros assim. Tem até arrependimento, porque lá tinha outros livros bons, eu tô falando errado, né? Mas que eu não comprei. Também não quis começar a ler pelo óbvio, Orgulho e Preconceito. Eu comecei por Razão e Sensibilidade, que, cara, achei incrível. E eu comecei em 2022 a ler e terminei em 2024. Os outros também são perfeitos, né? Não vou me estender muito, mas são perfeitos. Esse livro aqui, que é do Gabriel Garcia Marquez, 100 Anos de Soledad, comprei em 2021 e eu comprei ele na versão espanhol, porque eu estava aprendendo a falar espanhol. E eu fui muito audacioso, porque eu tinha que começar a ler lendo um livro basiquinho, né? E não. Vamos começar primeiro por alguém que ganhou o Prêmio Nobel. Então, tenho que reler ele, porque meu espanhol não estava tão bom assim para ler um livro desse. E com uma história tão complexa. Esse daqui é o meu preferido, cara. Depois daquela viagem, é um livro brasileiro. Retrata a história de uma moça que ela contraiu AIDS na adolescência como seu primeiro namorado e sua primeira relação sexual, se eu não me engano. E, cara, é incrível a história. E eu peguei esse livro para eu ler, eu era bem criança. Eu tinha uns 12 anos. Eu li as primeiras páginas, abandonei. E depois eu fui ler ele por volta, sei lá, de uns 20 anos, 21, não sei. E depois eu reli ele de novo. E, cara, eu releria esse livro novamente, porque eu gosto muito. Procurei a autora em outros lugares, encontrei um livro de contos, só que não me agradou tanto como esse livro. Mas enfim, é isso. Esse aqui eu comprei recente, que é a Biblioteca Estoica. Tô lendo Meditações, então vai ficar esses outros 3 para eu ler depois. Esse daqui é A Coragem de Ser Imperfeito, muito bom. Era para ter lido em 2021, mas eu posterguei e eu ganhei emprestado, mas a pessoa também não me cobrou, então tá aqui. Legal. A Morte de Ivan Illich, eu li esse ano, muito bom. E Kafka, Carta ao Pai, eu me identifico muito com Kafka, mas diferente dele, o meu pai não é autoritário. Mas enfim, problemas, né? Esse aqui é da minha mãe, um cafezinho com Deus Pai. Esse daqui eu ganhei de presente de aniversário de 21 anos, que é uma coleção do Júlio Verne, de um grande amigo meu. E eu terminei de ler, eu ganhei em 2022 e eu terminei de ler esse ano. Foi esse ano? Ano passado. Vixe, vou dar outra pausa aqui. Como tá ficando pesado, eu vou colocar essas outras coisinhas aqui. Canequinha do terceirão. Isso aqui é
uma canequinha Divina Telona, que foi no meu segundo ano de ensino médio, que a gente reunia para ver filme, o primeiro episódio de um filme, não, o primeiro episódio de uma série ou um filme, e resenhava sobre na escola. Era bem legal, bem bacana. Vou dar outra pausa. Meu diplominha do ensino médio, eu ganhei essa esculturazinha aqui da minha irmã, que era adolescente na época, tá escrito doutor, e espero um dia me tornar um doutor, né? CDzinho da Amy Winehouse, eu tô querendo voltar nesse aspecto analógico novamente, então eu tenho um home theater. Não é home theater. Enfim, eu tenho um aparelho que roda CD aqui em casa, que é da minha mãe, na verdade. Outra leve pausa. Voltei. Os Miseráveis, que eu comprei ano passado, que tava muito na promo. Um livro desse tamanho, gente, custou R$80. Você tem noção? Quando eu vi aquilo, era óbvio que eu ia comprar. Mas não li. Uma Vida Pequena, que tá na minha lista para ler desde 2021, quando ainda nem era tão hypado assim. Um livrinho que eu ganhei de Natal, do meu amigo Mike. Simplesmente Acontece, PS, Eu Te Amo. Outro presentinho que eu ganhei, que é de prestigiário, que eu ainda não destruí. Essencialismo, que eu li um dia desses. 101 atrações que sintonizaram o Brasil. Muito legal, cara. Comprei na Antiga Americanas, né? A minha adorável Amy Winehouse. Amy, A Vida que Partilhamos, realizado pelo seu melhor amigo, que eu li e fiquei apaixonado. Esse daqui, realizado pelo pai. Então, eu comprei usado, então o dinheiro não foi para ele. Mas assim, qualquer coisa que você compra da Amy Winehouse, eu acho que vai pra instituição, então, Não queria ler a versão do pai, mas eu fiquei tão apaixonado pela Amy que, enfim, dei esse voto de confiança pro pai. Outro livrinho da Amy. Ano passado eu me viciei muito na Amy Winehouse. Muito, muito, muito. É isso. É sobre. Bom, esses daqui são da minha mãe. Esse daqui também é da minha mãe, mas fala sobre administração, um livro muito bom. Esse daqui eu peguei na UFES, Direito Administrativo. Esse daqui eu ganhei de algum lugar que eu fui, que é a Constituição Federal, mas já tem um tempinho. Esse daqui também eu peguei na UFES, no PEG Leve, que eu ainda não li. Alguns aqui são da minha mãe, outros são meus. Isso daqui é meu diário de 2020, meu diário de 2023 e um diário de 2015 que vai abordando o decorrer dos outros anos. Vixe, tá? Já enchi esse aqui também. Aí aqui um boxinho do Kafka, né? Eu vou ler, o próximo livro vai ser O Processo. Vou ler esse daqui. Vou até deixar aqui, vou deixar a redoma de vidro que eu comprei, vai fazer um ano, mês que vem, que eu comprei esse livro. Vou deixar aí. Eu já tô lendo ali o Dostoiévski, então vai ser isso aí. Caramba, como que eu vou colocar esse box aqui da Clarice? Meio difícil, né? Cara, eu comprei isso aqui e eu comprei em 2023, até hoje eu não consegui montar. Quebra-cabecinha. E aqui são alguns livros e pastas de desenho. Livros didáticos de filosofia, sociologia e administração. E tem coisa aqui de radiologia também, que eu estou em um setor radiológico, né? Então eu quis aprender um pouquinho sobre.
Eles não vão caber aqui. Isso aqui é uma pasta de desenhos que eu comecei a desenhar em 2016 e até hoje eu não consegui completar ela. Aí de uma vez ou outra eu faço um desenho para eu conseguir completar. O livro da Clarice não vai caber aqui e vai ficar por isso mesmo. E é isso. Gente, aquele dali é o box da Clarice, que vai ficar na estante por enquanto. Para quem assistiu até o final, que eu acredito que poucas pessoas vão ter paciência de assistir, muito obrigado. E, bom, a maioria desses livros aqui são indicações de leitura, tá? Me fala aí qual livro que você gostou, se você quer que eu fale sobre algum livro aqui no canal. E eu acredito que eu tenho encontrado a casa pra eu e minha mãe nos mudarmos. E no início eu tava com muita resistência. A casa, infelizmente, é menor do que a gente está. Mas eu acredito que tem mais privacidade. E é uma casa boa até. Mas enfim, depois de um tempo veio a aceitação e a vontade de mudança, porque mudança é uma coisa muito boa na maioria das vezes, né? Então, beijão e tchau, tchau, até a próxima.